sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Simone Santinato, sou diretora da BU de Privacidade e Proteção de Dados da Nova Rede aqui no Brasil. A Nova Rede é uma empresa tradicional pelos seus serviços de segurança, há mais de 20 anos prestando bons serviços aqui no Brasil. E não poderia deixar de ser diferente, nós criamos também uma unidade de negócios focada nos projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, para atender os clientes, que nós já temos, e também temos novos clientes, temos essa alegria. A Boa Vista Serviços já era um cliente da Nova Rede aqui no Brasil, na parte de segurança, e tivemos a felicidade de participar do processo de adequação da LGPD de uma grande empresa que tem dado pessoal no coração do negócio. Para nós esse foi um projeto assim de grande honra, uma alegria que nós possamos ter feito parte dessa jornada de adequação. E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui recebendo, muito especial, a Viviane Rico, que é a Data Protection Officer da Boa Vista. Ela vai contar para vocês um pouco do que é a jornada de compliance de LGPD de uma empresa deste tamanho, que tem tantas pessoas, processos e ferramentas para poder gerir e administrar, e um pouco de como foi a participação da Nova Rede dentro desse projeto. Então, sem mais delongas, quero apresentar para vocês a Viviane. Ela vai contar aqui para vocês um pouco de como é que foi a história da adequação do Boa Vista. Viviane, obrigada por estar conosco hoje mais uma vez. É sempre uma alegria te receber aqui. Com certeza, Simone. Um prazer também estar com vocês. A Boa Vista, ela é uma empresa hoje de banco de dados, e a Nova Rede nos auxiliou bastante nesse aspecto aí da adequação, como a Simone comentou. Eu queria trazer um pouquinho da informação a respeito da empresa. Então, hoje a Boa Vista ela é uma gestora de banco de dados, também atua como birô de crédito. Hoje, na nossa base, nós temos mais de 130 milhões de dados cadastrais, dados de pessoas físicas, em torno de 50 milhões de pessoas jurídicas. Nós temos como premissa sempre aliar a inteligência analítica à alta tecnologia. Então, nosso ambiente hoje ele é todo altamente tecnológico, sempre de ponta, buscando a inovação. Recentemente, nós também realizamos o IPO da nossa empresa, nós abrimos o capital e isso nos trouxe uma maior maturidade na governança corporativa, com a adequação de processos, estabelecimento de novos controles. Inclusive, a questão da privacidade também entrou nesse caminho, trazendo um maior suporte aí na governança corporativa. Dois pontos importantes, até mostrando um pouco da expansão da Boa Vista, é citar sobre a aquisição das nossas duas recentes empresas, que é a Acordo Certo e a Conduto. A Acordo Certo trabalhando bastante na questão cadastral e negociação de dívidas, e a Conduto num aspecto mais antifraude. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que a Boa Vista também ela prioriza a conformidade com as leis e regulações. Então isso é algo que vem da nossa alta direção e desce até o nível mais baixo ali dentro da nossa hierarquia. Isso, sem dúvida alguma, é bem cuidadoso dentro da empresa. Mostrando até, assim, para evidenciar todo esse cuidado que a gente tem hoje com o nosso ambiente, a empresa adotou uma postura de ser certificada nas normas internacionais. Então, a primeira delas é a ISO 27001, que garante toda a segurança todo o controle de segurança da informação do nosso ambiente. A ISO 9001 também buscando a qualidade dos nossos serviços. O selo DAMA, que é um certificado de maturidade de governança de dados. Hoje a Boa Vista tem o nível 4 de maturidade nesse selo, que é o nível mais alto. E por fim, falando um pouco da nossa última certificação, que é a ISO 27701, que é justamente a norma voltada para a privacidade e proteção de dados, a norma internacional. Ainda tem outras que nós estamos correndo atrás, sempre trazendo uma melhoria contínua para o nosso ambiente, mas a gente fala nas próximas interações. Eu queria contar um pouquinho do nosso programa de privacidade. Então, o programa ele foi formado por 9 principais áreas dentro da empresa e todas elas tiveram que trabalhar em conjunto na época com a nossa área de privacidade, depois do estabelecimento do papel do DPO e também com o gerente de projetos.
Nós fizemos um trabalho muito próximo com a área de tecnologia, segurança da informação, a gestão de tratamento, a gestão de governança de dados, né, que é uma das principais áreas dentro da nossa empresa hoje, o Legal e Compliance, trazendo toda uma adequação estrutural para os nossos processos. E aí nós então olhamos para 2 pontos, né? O primeiro, a adequação no atendimento dos nossos consumidores. Nós já tínhamos uma pré-estruturação até advinda do cadastro positivo, mas processos também tiveram que ser adequados para atender de acordo com os princípios e os direitos da LGPD. Um outro ponto também foi a construção de centro de serviços compartilhados. Então, hoje nós temos uma área de serviços compartilhados interna, onde a gente foca principalmente na questão de avaliação de fornecedores, compras, gestão dos acessos físicos e continuidades do nosso negócio. Também fizemos um trabalho bem extenso na nossa rede de parceiros e entidades para assegurar que eles possuíssem o mesmo padrão de adequação que nós, né? Então, assim, não é somente uma preocupação dentro de mas também com os nossos principais pontos de contato. A área de comunicação, ela foi essencial nesse trabalho e aí ela continua sendo essencial, principalmente quando a gente fala de conscientização, de aculturamento dos nossos fornecedores, dos nossos colaboradores, dos nossos terceiros. Todos eles têm que possuir o mesmo padrão e o mesmo nível de conhecimento. Isso é um trabalho contínuo. E por fim, a nossa área de produtos, que não foi a última, foi uma das primeiras a ser olhada, mas também é essencial aqui no nosso caminho. Aquilo que nós já possuíamos teve que ser revisto, teve que ser reavaliado. Alguns produtos foram descontinuados, outros foram criados, elaborados novos produtos já atendendo os propósitos e finalidades da lei e outros foram adequados. A ISO, daí eu quero trazer um pouco aqui também da ISO, né? Nós somos certificados na ISO 27701, como eu já comentei anteriormente, e a ISO trouxe todo esse padrão de gestão para que a gente pudesse deixar o nosso ambiente já adequado para os princípios e para os critérios da lei. Então, um deles foi estabelecer um padrão de confidencialidade das nossas informações. Primeiramente, também nós iniciamos com a análise de risco do nosso ambiente. Então, primeiro avaliamos onde estavam as nossas vulnerabilidades, os nossos principais pontos aí de risco e impacto, para depois definir toda a estratégia de como seria feita a adequação. Trabalhamos fortemente na responsabilização das pessoas em relação aos dados, né? Trouxemos uma questão um pouco mais focada no accountability. Deixamos os nossos processos já desenhados para atender tanto quanto os requisitos de controlador, quanto quando nós somos operadores, então também estamos adaptados a atender os requisitos do operador. Elaboramos todo o nível de gestão para manutenção dos nossos registros. Fizemos uma adequação, uma reavaliação nos nossos processos internos e, por último e não menos importante, também o treinamento de toda a nossa equipe, como eu já comentei anteriormente. Esse processo ele é contínuo, então assim, não é porque nós conseguimos chegar no nível de maturidade que vai parar, né? Então, todo ano nós passamos por 2 auditorias de reavaliação dessas certificações, então o monitoramento é contínuo e a melhoria também é contínua. Eu queria mostrar um pouquinho de como foi essa jornada da Boa Vista. A Boa Vista ela iniciou esse programa em janeiro de 2019 e aí teve uma jornada longa até chegar em dezembro de 2020. Nós fizemos a definição, estabelecimento da área de privacidade, mapeamos os nossos dados para identificar onde estão as nossas informações e quais são os nossos principais pontos de ataque dentro do programa. Fizemos a revisão do ciclo de vida do dado hoje dentro da empresa. A adequação jurídica ela veio num momento bem próximo, então toda a questão contratual com colaboradores, fornecedores, terceiros, isso ainda é um ajuste que ele não acabou, né? Ele se tornou um privacy by default, né? Na verdade,
mas ele continua sempre ativo. Definimos todos os conceitos relacionados à gestão do nosso consentimento, como que o consentimento funciona hoje dentro da nossa organização. Fizemos aí também uma jornada de conscientização com colaboradores, adequação das nossas redes. Nesse meio do caminho nós fizemos e ainda fazemos todos os anos, né, uma semana de LGPD e privacidade, sempre para relembrar o que é necessário, principalmente porque eu costumo até brincar com as equipes, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então a gente tem que ter essa monitoração, essa fala constante. E aí, chegando ao fim, nós elaboramos um playbook. Então todo o nosso processo hoje ele foi descrito passo a passo antes de fechar este programa de adequação, e trouxemos aí uma visão de como seria o andamento da rotina a partir do momento em que foi finalizada o processo de adequação. Em dezembro de 2020 nós conseguimos obter essa certificação. É um ponto assim de bastante orgulho para a Boa Vista, porque a certificação, nós fomos a segunda empresa do Brasil a obter a certificação da ISO 27701 e a primeira no segmento, né? Então isso já demonstra todo o comprometimento da nossa alta direção. A maturidade, né? A maturidade no processo. Eu queria mostrar para vocês também, assim, passado todo o processo de adequação, mostrar um pouco como que foi a criação agora do nosso dia a dia, né? Então já não estamos mais num programa de adequação, mas a gente está num programa de atendimento da LGPD. E nós temos 6 pilares, na verdade 5 pilares estabelecidos hoje dentro da área. O primeiro deles é o pilar de titulares, onde a gente busca toda a gestão do atendimento dos nossos titulares, a gestão dos consentimentos, a gestão dos nossos dados de menores e dos nossos dados sensíveis. E aí, o segundo ponto também bem importante é o pilar de cultura, como eu disse anteriormente algumas vezes e volto a bater na mesma tecla. Então, a conscientização, o aculturamento é um dos pontos principais. E a gente tem um pilar olhando só para essa questão do treinamento, da conscientização, para inserir mesmo esse DNA de privacidade na nossa organização. E aí, com isso, obviamente, dentro da cultura entram as políticas e diretrizes, que não basta ser dito, nós temos que escrever também o que tem que ser feito. Dentro do pilar de privacidade, hoje nós atendemos todos os princípios e os critérios estabelecidos pela lei, que é a avaliação constante dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, um cuidado também numa avaliação dos nossos contratos, um mapeamento de dados, que foi nesse ponto, inclusive, que nós tivemos bastante contato aí com a equipe da Nova Rede, principalmente quando nós colocamos a nossa plataforma de governança de privacidade, que é o OneTrust. Então todo o nosso mapeamento hoje está dentro dessa plataforma, os nossos relatórios de impactos, os nossos LIAs, e aí a partir daí fica um pouco mais fácil também fazer a gestão já passada a adequação, né? Hoje também temos uma atividade específica que é a adequação das nossas adquiridas. Então as nossas empresas, novas empresas vão ter, né, se já não estão neste momento, mas seguirão o mesmo padrão Boa Vista. Isso também é um trabalho contínuo. E um canal de comunicação que nós criamos aí, estamos estabelecendo com os nossos órgãos governamentais e com a NPD. Sempre tornando o caminho bem próximo do que a nossa autoridade espera, para avaliar também como nós estamos estruturados e trazendo o melhor para o nosso ambiente. Ainda um diferencial muito grande na nossa estrutura hoje é que a proteção de dados, a estratégia de segurança da informação, hoje ela está dentro da área de privacidade. Então, assim, qual que é o diferencial no fim do dia? Nós temos sim uma segurança da informação já bem estruturada,
mas a minha área atua também hoje com uma monitoração do que é feito no nosso ambiente, né? Então nós somos os revalidadores, avaliamos se existe algum risco aí no meio do caminho que estava oculto, eventualmente não foi percebido, e aí a gente faz um trabalho contínuo de avaliação de gestão de acessos, olhando sempre a gestão das vulnerabilidades internas e externas, avaliando a governança dos nossos dados, assegurando que toda a informação siga um ciclo de vida do dado, trazendo, quando necessário, os controles de anonimização e criptografia, e para isso a gente utiliza sempre indicadores, né, que é a nossa principal fonte de avaliação. O último pilar, ele é o pilar de monitoração e auditoria. Ele se completa para todas as outras atividades que nós realizamos hoje, e ele também é contínuo. Então, assim, não basta criar processos e fazer o seu dia a dia, né? Você tem que olhar, medir, avaliar como está sendo o desempenho e corrigir quando necessário. Por isso que ele é também, assim, a nossa base de toda a nosso dia a dia, da nossa rotina como estrutura de privacidade. Por fim, eu queria falar um pouco também das vantagens, benefícios e desafios da adequação, né? Do que essa adequação nos trouxe. Então, trazendo assim como desafios, a gente pode falar de todo aquele trabalho de adequação de documentos, o aculturamento em relação à privacidade. Hoje ainda a privacidade é um tema que ela está mais disseminado no meio das pessoas, mas no início de 2019 isso ainda era um tema novo, ninguém sabia exatamente do que se tratava, então o aculturamento ele foi bem extenso. A capacitação dos nossos colaboradores também já foi um desafio naquela época e continua sendo, porque ele é constante. Então o nosso ambiente muda, o aculturamento das pessoas mudam, e a gente precisa sempre estar capacitando a toda nova inovação, toda mudança de ambiente. Falando um pouco também dos desafios, foi o estabelecimento dos novos processos, né? Então, processos tiveram que ser criados e adequados. Então, isso também traz um pouco do aculturamento, né? Eu estava acostumada a fazer um processo de determinada maneira, a minha compras, a avaliação do meu fornecedor, e isso teve que ser revisto, readaptado. E a manutenção da certificação, né? Então, não fomos certificados uma única vez e acabou o trabalho. Isso é constante, todos os anos nós passamos por auditorias que nos reavaliam. E falando assim, esses são os desafios, mas trazendo também um pouco do aspecto positivo, né, para todo esse processo. Nem tudo são dores, né? Temos flores também ao longo do caminho. Eu queria também falar um pouco a respeito dos benefícios que toda essa jornada nos trouxe. Então, primeiramente, a vantagem competitiva, não só em relação aos nossos competidores, às empresas do mesmo segmento, mas também em relação ao mercado. O programa de adequação em si, ele demonstrou todo o nível de maturidade que a organização adotou, né? Então, assim, de uma certa forma, hoje é um cartão de visita nosso que mostra também como nós somos comprometidos com as conformidades e regulamentações. Redução dos custos, principalmente visando aí toda a redução de trabalhos desnecessários, problemas que existiam ao longo do caminho que não eram vistos porque não existia um mapeamento completo de todos os nossos riscos, e hoje nós já temos essa visão. A minimização dos riscos, e aí trazendo toda uma exposição da nossa imagem, principalmente neste momento de adequação das sanções, das multas, implicações pela autoridade. E, por fim, a adequação dos nossos processos num padrão internacional, né? Então, por mais que a Boa Vista seja uma empresa nacional, hoje nossos processos estão adequados a modelos internacionais. Então, estamos aptos a atender qualquer legislação que eventualmente seja similar à nossa brasileira. Isso é um pouco do nosso caminho, da nossa trilha. Muito interessante essa abordagem, né? Porque eu acho que apesar de que a gente já está nessa fase tão adiantada em que, na verdade, as leis já estão em vigor. Sim. Mas nós sabemos
que muitas empresas ainda nem começaram no caminho, né? Exato. Então é muito bom para todo mundo, eu acredito, ter essa visão do todo, de como foi longa essa jornada, de tudo o que ela envolve e de o que você pode extrair de positivo no final, porque não tem dúvida que você tem que fazer um investimento grande de dinheiro, de recursos, de pessoas, né? Existe um investimento muito grande, mas olha só o que isso nos traz, né? E assim, a Nova Rede, ela tem a felicidade, né, de estar com vocês desde o princípio desse processo, inclusive em janeiro de 2019, quando na Boa Vista teve a primeira jornada, né, que vocês fazem essas semanas de conscientização, nós fomos lá fazer uma palestra. Eu me lembro bem que o mote era o colaborador é o guardião do dado. E eu acho que essa filosofia de vocês, ela é muito legal, muito interessante, porque é um pouco daquilo que a gente já vive no mundo da segurança. Você faz toda aquela proteção, né? Sim. Mas a pessoa, ela acaba sempre sendo, né, o elo sensível daquela história toda. E então, é o nosso elemento surpresa, exato, né? Você não sabe o que está passando na cabeça. Então toda essa temática de o óbvio precisa ser o dito, olhar muito para o indivíduo, para aquilo que ele precisa saber para fazer parte, ele é uma engrenagem dentro dessa grande organização, né? E a gente sempre teve assim muito alinhado com relação a esse pensamento. Então assim, Vivi, muito obrigada por você vir aqui contar para todo mundo nessa jornada do Boa Vista. Nós somos extremamente orgulhosos de ser parceiro de vocês nesse projeto. Espero que possamos estar juntos aí por muitos anos, porque privacidade não é só um projeto que você vai ali e coloca, é uma cultura. Agora, ela vai fazer parte da operação de todas as empresas. Então, estamos juntos aí, com o olho sempre no futuro. Muito obrigada. Com certeza, imagina. Muito obrigada a vocês. também a todos por estarem conosco, acompanhar aqui a nossa participação no Mindsec. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais um ano representando a Nova Rede. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.